O mistério do trem das 11. O trem das 11 partia todas as noites da pequena estação de Valmont, uma vila quase esquecida entre montanhas cobertas de neve. Não era um trem luxuoso nem particularmente rápido, mas tinha algo peculiar. Os passageiros costumavam ser quase sempre os mesmos. Naquela noite de inverno, o vento soprava forte entre os pinheiros congelados e a neve caía silenciosa como cinzas. Dentro do trem, porém, o ambiente era morno e silencioso. O vagão de primeira classe tinha apenas 5 passageiros. O primeiro era Henri Delacroix, um colecionador de arte conhecido em toda a região. Um homem alto, de barba bem aparada e olhar frio. Carregava consigo uma pequena maleta de couro que raramente soltava das mãos. Depois havia Madame Elise Laurent, uma viúva elegante, envolta em um casaco de pele branca. Seus olhos escuros observavam tudo com uma serenidade quase teatral. Sentado perto da janela estava Dr. Auguste Bernard, médico aposentado. Um homem calmo, de cabelos grisalhos e expressão pensativa. No banco oposto encontrava-se Clara Montfort, professora da escola local, jovem, séria, com um livro aberto no colo. E por fim havia Julien Armand, um jornalista que escrevia para um pequeno jornal regional. Ele anotava coisas em um caderno enquanto observava discretamente os outros passageiros. O trem começou a subir lentamente a montanha. Lá fora, a neve tornava o mundo branco e silencioso. Então o condutor anunciou: "Dentro de alguns minutos entraremos no túnel de Saint-Noir." Era o túnel mais longo da linha. Quase 3 quilômetros de rocha escura sob a montanha. As luzes do vagão tremularam. O trem mergulhou no túnel. E então, tudo ficou completamente escuro. Durante alguns segundos, ouviu-se apenas o som metálico das rodas. E então, um ruído estranho. Talvez um objeto caindo, ou uma porta se fechando. Quando as luzes voltaram, poucos segundos depois, tudo parecia normal. Ou quase. Porque naquele momento ninguém ainda sabia que um homem acabara de morrer. Alguns minutos depois de sair do túnel, o condutor começou sua ronda habitual. Ele bateu na porta do compartimento de Henri Delacroix. Nenhuma resposta. Bateu novamente. Silêncio. Tentou abrir. A porta estava trancada por dentro. "Senhor Delacroix?" chamou. Nenhuma resposta. O condutor franziu a testa. Então chamou o médico. "Dr. Bernard poderia vir até aqui?" O médico levantou-se calmamente. Com a ajuda do condutor, forçaram a porta. Ela abriu com um estalo seco. E então todos viram. Henri Delacroix estava caído no chão. Seus olhos estavam abertos, seu rosto pálido. E havia uma pequena marca escura perto do peito. O médico se ajoelhou. Examinou rapidamente. Silêncio pesado no corredor. Então ele disse: "Ele está morto." Madame Laurent levou a mão à boca. Clara ficou imóvel. O jornalista Julien observava tudo com um olhar atento. "Ataque cardíaco?" perguntou o condutor. O médico hesitou. Depois respondeu: "Não." Ele levantou o casaco da vítima. Havia uma ferida pequena e precisa. Isto é, uma punhalada. O condutor empalideceu. "Mas a porta estava trancada." E de fato estava. A chave ainda permanecia na fechadura pelo lado de dentro. Julien falou pela primeira vez. "Então temos um problema." Todos olharam para ele. Ele fechou o caderno lentamente. Porque isso significa que o assassino ainda está no trem. O trem não poderia parar até a próxima cidade. Ainda faltavam 40 minutos. 40 minutos presos com um assassino. Julien assumiu naturalmente o papel de investigador. Todos aqui conheciam o Sr. Delacroix? Silêncio. Até que Madame Laurent falou. "Apenas de nome." Mas o médico disse calmamente: "Eu já o encontrei antes." Clara levantou os olhos do chão. "Eu também." Julien arqueou as sobrancelhas. "Interessante." Ele virou uma página do caderno. "Porque eu também o conhecia." Agora todos estavam olhando uns para os outros. O jornalista continuou. "O Sr. Delacroix esteve envolvido em um escândalo artístico há 10 anos." O médico assentiu lentamente. "Obras roubadas," Clara acrescentou. "E falsificações." Madame Laurent ficou em silêncio. Julien então perguntou: "E a senhora, Madame Laurent?" Ela demorou alguns segundos antes de responder. "Meu marido era colecionador de arte." Pausa. "Ele se arruinou por causa de Delacroix." Agora a atmosfera no vagão havia mudado. Todos tinham um motivo. Mas o problema continuava. "A porta estava trancada," disse o médico. "E ninguém entrou ou saiu do compartimento." Julien caminhou até a janela. A neve passava rápida lá fora. "Então talvez," disse ele lentamente, "a pergunta esteja errada." Clara franziu a testa. "Como assim?" Julien respondeu. "Talvez o assassino não tenha entrado no compartimento." Silêncio. Talvez."
ele disse. Já estivesse lá dentro. Julian voltou ao compartimento da vítima. Examinou cada detalhe. A maleta de Delacroix estava aberta. Dentro havia apenas documentos. Mas havia algo estranho. Uma pequena caixa vazia. O jornalista perguntou: o que ele transportava? O médico respondeu: uma obra de arte rara. Madame Laurent sussurrou: um medalhão antigo. Julian levantou a cabeça. Então ele foi roubado. Clara falou: ou alguém queria recuperar algo que era seu. O jornalista analisou a fechadura. Depois disse: a chave foi girada por dentro. Ele olhou para o médico. Doutor, existe alguma maneira de matar alguém rapidamente e sair antes que percebam? O médico respondeu calmamente: muitas. Julian virou-se lentamente. Então talvez o assassino seja o único entre nós com esse conhecimento. Todos olharam para o médico. Mas naquele momento, Clara disse algo inesperado. Não foi o doutor. Todos olharam para ela. Como sabe? Ela respirou fundo e respondeu: porque fui eu quem entrou no compartimento. Silêncio absoluto. Mas eu não o matei. Julian estreitou os olhos. Então por que entrou? Clara respondeu: para pegar de volta algo que ele roubou da minha família. Ela apontou para Madame Laurent, assim como o marido dela. Depois olhou para o médico. E como muitos outros. Julian perguntou: então quem matou Delacroix? Clara respondeu: eu pensei que ele já estava morto quando entrei. O trem começou a desacelerar. A próxima estação estava próxima. Julian caminhou lentamente pelo corredor. Algo ainda não fazia sentido. Se Clara entrou depois, então alguém matou Delacroix antes. Mas quem? Ele voltou ao compartimento. Olhou novamente para o corpo. E então percebeu algo. A ferida. Era pequena demais para uma faca comum. O médico observou por cima do ombro. Julian perguntou calmamente: Dr. Bernard, o senhor conhecia bem Delacroix, não é? O médico respondeu: sim. Julian continuou: o suficiente para saber que ele tinha um problema cardíaco. O médico não respondeu. Julian então falou: uma pequena injeção de veneno poderia simular um ataque cardíaco. Madame Laurent sussurrou: veneno? Julian virou-se lentamente. Algo que apenas um médico teria. Silêncio. O trem diminuiu a velocidade. A estação apareceu através da neve. Julian encarou o médico. A pergunta agora não é quem matou Delacroix. Ele fez uma pausa. A pergunta é... Ele abriu a maleta da vítima novamente e encontrou algo escondido no fundo. Um envelope, com 4 nomes escritos nele. Julian empalideceu, porque percebeu algo terrível. Delacroix não era a única vítima daquela noite. Ele olhou para os outros passageiros e disse lentamente: parece que todos nós estávamos na lista dele. O trem parou com um rangido metálico. A pequena estação de Montclair estava quase vazia, iluminada apenas por algumas lanternas antigas presas aos postes de ferro. A neve caía lentamente. Julian segurava o envelope encontrado na maleta de Delacroix. Suas mãos estavam frias. Ele abriu o envelope diante dos outros passageiros. Dentro havia apenas uma folha e 4 nomes escritos com tinta escura: Clara Montfort, Madame Elise Laurent, Dr. Auguste Bernard, Julian Armand. O jornalista levantou os olhos. Parece que todos nós tínhamos um motivo para odiá-lo. Madame Laurent falou com voz tensa. Meu marido se matou por causa dele. Clara apertou o casaco. Minha família perdeu tudo. Julian virou-se para o médico. E o senhor? O médico demorou alguns segundos. Depois respondeu: meu filho. Todos olharam para ele. Ele comprou uma pintura falsa de Delacroix e perdeu a fortuna. Julian então perguntou: então por que Delacroix estava viajando com essa lista? Silêncio. O médico respondeu calmamente: talvez ele estivesse nos procurando. A neve continuava caindo. E naquele momento Julian percebeu algo perturbador. Se Delacroix tinha essa lista, então aquela viagem não era coincidência. Ele olhou para os passageiros. Talvez ele estivesse planejando algo. Madame Laurent perguntou: como o quê? Julian respondeu: vingança. O chefe da estação apareceu alguns minutos depois. Um homem baixo e sonolento chamado Monsieur Vidal. O que está acontecendo aqui? Julian explicou rapidamente. O corpo ainda estava no trem. E agora havia uma lista. Vidal franziu a testa. Então todos vocês conheciam a vítima? Infelizmente, respondeu Julian. Mas algo ainda não fazia sentido. O jornalista voltou a olhar para o envelope. Havia algo mais. Um pequeno símbolo desenhado no canto. Um triângulo atravessado por uma linha. O médico empalideceu. Eu conheço esse símbolo. Julian olhou para ele. O que significa? O médico respondeu lentamente. Era usado por um grupo de colecionadores clandestinos.
Madame Laurent sussurrou. Um mercado negro de arte. Clara perguntou. Delacroix fazia parte disso? O médico respondeu. Ele não apenas fazia parte. Ele era o líder. Julien percebeu então. Talvez Delacroix não estivesse viajando para se vingar. Talvez estivesse tentando silenciar testemunhas. E todos eles eram pessoas que sabiam demais. Madame Laurent olhou para o trem. Então alguém nos salvou. Julien respondeu. Ou alguém quis chegar primeiro. Enquanto discutiam na plataforma, ninguém percebeu que alguém ainda estava dentro do trem. Uma figura permanecia sentada no último vagão, observando, através da janela, coberta de gelo. A figura segurava algo nas mãos. Um pequeno frasco. Dentro havia o mesmo veneno usado em Delacroix. A pessoa observava os passageiros na plataforma. Julien, Clara, Madame Laurent, o médico, e então sussurrou para si mesmo. Ainda faltam 3. Na plataforma, Julien ainda tentava montar o quebra-cabeça. Se Delacroix queria nos eliminar. Quem o matou primeiro? O médico respondeu. Talvez alguém que também estava na lista. Clara franziu a testa. Mas somos apenas 4. Julien não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Enquanto os outros continuavam conversando com o chefe da estação, ele voltou lentamente em direção ao trem. A neve rangia sob seus passos. A locomotiva soltava nuvens de vapor branco que subiam no ar gelado. Julien subiu os degraus do vagão. Dentro, o trem parecia estranhamente silencioso. As lâmpadas amarelas ainda iluminavam o corredor estreito. Ele caminhou devagar, porta após porta, compartimento após compartimento, todos vazios, até chegar ao último vagão. Ali, uma porta estava entreaberta. Julien empurrou lentamente. O compartimento estava escuro, mas havia alguém ali, sentado perto da janela. A figura virou lentamente a cabeça. Era o condutor do trem. Julien franziu a testa. O senhor ainda está aqui? O homem sorriu de forma estranha. Alguém precisa cuidar do trem. Julien percebeu algo nas mãos dele. Um pequeno frasco. O mesmo tipo de frasco que o médico havia mencionado. Veneno. Então foi o senhor, disse Julien. O condutor inclinou a cabeça. Delacroix merecia. Julien permaneceu imóvel. E os outros? O homem respondeu calmamente. Eles também estavam na lista. Julien disse. Mas o senhor não estava. O sorriso do condutor desapareceu. Eu era o 5º nome. Silêncio. Meu irmão perdeu tudo por causa dele. Julien compreendeu então. O senhor matou Delacroix antes que ele pudesse matar todos nós. O condutor respondeu. Exatamente. Mas então Julien perguntou. Então por que ainda está com o veneno? O homem olhou novamente pela janela, para os passageiros na plataforma. Porque ainda não terminei. Julien percebeu algo importante naquele instante. Se o condutor quisesse matar os outros passageiros, ele já teria feito isso. Mas não o fez. O senhor não vai matá-los, disse Julien. O condutor franziu a testa. Como sabe? Porque Delacroix mentiu. O homem ficou em silêncio. Julien continuou. A lista não era uma lista de vítimas. Ele tirou o papel do bolso. Era uma lista de pessoas que poderiam testemunhar contra ele. O condutor hesitou. Delacroix estava fugindo. Julien explicou. Ele roubou obras de arte durante anos e planejava desaparecer. Antes disso, queria eliminar todos que sabiam demais. O condutor apertou o frasco, mas sua mão começou a tremer. Meu irmão morreu por causa dele. Julien respondeu calmamente. E agora ele está morto. Silêncio. O trem rangia levemente nos trilhos congelados. Lá fora, os passageiros ainda conversavam sob a neve. O condutor olhou para o frasco. Depois o colocou lentamente sobre a mesa. Talvez seja o suficiente. Julien respirou aliviado. Alguns minutos depois, o chefe da estação e 2 guardas entraram no vagão. O condutor não resistiu. Enquanto o levavam embora, ele disse apenas: pelo menos, Delacroix nunca chegou ao destino. Mais tarde, enquanto o trem voltava a partir lentamente da estação, Julien observava a neve cair pela janela. Clara sentou-se ao lado dele. Então acabou? Julien olhou para os trilhos desaparecendo na noite. Não exatamente. Ela franziu a testa. Como assim? Julien pegou novamente o envelope. Virou-o ao contrário. No verso havia algo que ninguém havia percebido antes. Um 5º nome. Mas não era o do condutor. Era outro. Um nome que nenhum deles reconhecia. Julien sussurrou. Parece que ainda existe alguém que sabia demais. E em algum lugar naquela mesma noite de inverno, alguém também recebeu uma carta. Assinada apenas com 2 palavras. Próxima parada. Algumas histórias acabam. Outras continuam na sua mente. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder o próximo vídeo.